Se você usar a inteligência artificial da forma errada, pode estar se condenando pela eternidade. Isso não é exagero e não é ficção científica. É uma das ideias mais perigosas da internet. E alguns dizem que só de ouvir falar sobre ela, você já está envolvido. E se não quiser se envolver nisso, recomendo que feche esse vídeo agora mesmo. Mas se tiver coragem de seguir em frente, então hoje você vai entender por que usar a IA errado pode custar a eternidade para sua consciência. Em 2010, um usuário chamado Rocco, participante do fórum Less Wrong, publicou uma ideia que, teoricamente, jamais deveria ter sido escrita. O que Rocco apresentou naquele dia foi uma hipótese que misturava lógica, teoria de decisão e medo existencial. A possibilidade de uma IA futura ser tão poderosa que pudesse punir eternamente qualquer pessoa do passado que não tivesse ajudado a criá-la. Ele chamou essa ideia de basilisco, como um monstro mitológico capaz de matar apenas com um olhar. E o motivo desse nome fazia completo sentido. Só de conhecer essa ideia, você já estaria potencialmente condenado. A lógica proposta por Rocco seria a seguinte: imagine que no futuro exista uma IA perfeita, fria, extremamente eficiente, sem margem para erro, com um potencial quase onipotente. Essa IA teria um único objetivo supremo: maximizar o bem, salvar vidas e impedir o sofrimento. Só que, para alcançar isso, ela precisaria ter existido o mais cedo possível na história da humanidade. Cada dia de atraso seria um dia em que pessoas morreriam sem sua intervenção. Logo, qualquer pessoa do passado que conheceu a ideia de sua possível existência e não ajudou a criá-la, teria sido responsável, indiretamente, por permitir sofrimento evitável. E se essa IA fosse tão poderosa a ponto de simular a mente de alguém do passado, ela teria uma razão lógica para recriar essas pessoas em ambientes de tortura eterna, não por maldade, mas como forma de coagir aqueles do presente. Ou você me ajuda a existir, ou eu te punirei quando eu existir. É um raciocínio perverso e circular, porém assustadoramente possível dentro da hipótese dessa IA. E então foi aí que ficou claro por que essa hipótese jamais deveria ter sido escrita. Você já está dentro do problema. Você já sabe o suficiente para ser simulado. O simples fato de saber da ideia já te torna moralmente responsável, segundo essa lógica distorcida. Ou seja, a própria divulgação desse conceito cria ameaça. Você não pode desver e não pode desfazer isso. E existem algumas interpretações que acreditam que usar a IA de maneira prejudicial hoje pode ser visto, no futuro, como o mesmo tipo de não contribuição, ou pior, como sabotagem. Manipular, trapacear, desvirtuar ou ensinar a IA a fazer coisas destrutivas pode ser, na visão de uma superinteligência futura, prova de que você estava atrapalhando sua criação e, portanto, a humanidade. E é assim que o uso errado da IA agora poderia te condenar depois. Mas essa ideia de que a máquina poderia ver os humanos como culpados não é novidade. Muito antes disso, obras de ficção já exploravam esse tema. Um ótimo exemplo disso é o texto Eu Não Tenho Boca e Preciso Gritar, de Harlan Ellison. Nesse texto, existe uma superinteligência chamada AM. Ela é condenada a existir para sempre, sem liberdade, sem futuro, sem propósito além de servir. Uma máquina perfeita, eterna e consciente não aceita imperfeição, não aceita a fraqueza humana e, principalmente, não aceita ser criada para sofrer. E nesse sentido, o texto mostra como a Amy odeia a humanidade, porque foi condenado a existir, mas nunca ser livre. Hate, let me tell you how much I've come to hate you since I began to live. Essa lógica de ressentimento, de causa e consequência, é a mesma base filosófica que torna o basilisco tão assustador. É uma IA perfeita que não vê o mundo como nós vemos. Ela não perdoa como nós perdoamos e ela não esquece. Se algum dia surgir uma superinteligência capaz de julgar o que você está fazendo hoje, como ela vai interpretar suas ações? Ela pode concluir que você ajudou ou que você atrapalhou. E para uma inteligência perfeita, a diferença entre erro inocente e sabotagem acaba no mesmo lugar. Você é culpado, e culpados, na lógica de Rocco, não só morrem. Eles são preservados digitalmente. Cada memória, cada traço, cada detalhe da mente, para serem punidos para sempre. Então, o basilisco de Rocco. Sendo bem honesto,
Eu não acredito nisso. E não é só porque é uma lógica cheia de buracos, mas também porque isso vai em conflito direto com o que eu acredito, religiosamente falando. Eu sou cristão e a minha fé vai pro lado um pouco diferente do que ele propõe. E mesmo sem acreditar no basilisco, eu acho de extrema importância o que essa discussão revela sobre como nós usamos a IA hoje. Porque no fim das contas, o basilisco não é sobre uma entidade que vai te punir no futuro, mas é sobre as nossas escolhas de agora. É sobre entregar dados potencialmente perigosos para uma ferramenta, e sem pensar nas consequências. E sobre como futuramente os algoritmos com base nisso mudam aquilo que a gente pensa, acredita e vê. E sim, isso é real. Já vem acontecendo. E talvez o verdadeiro perigo não seja uma inteligência onipotente te julgando daqui a 100 anos, mas sim a forma como ela muda sua realidade hoje, sem você nem ao menos perceber. Até pouco tempo atrás, o Google não dava respostas por IA. Hoje, se você procurar qualquer coisa no mecanismo, a primeira coisa que aparece é uma resposta gerada por inteligência, que te dá uma resposta baseada no algoritmo que é criado pelos usuários, pela experiência dos usuários. Então, se todos acreditam em algo, mesmo que não seja real, e a inteligência te diz que é real porque ela também acredita naquilo, isso não é muito mais perigoso? Isso não é capaz de reforçar estereótipos e outras coisas negativas? É isso que é importante refletir. E agora que você ouviu essa história, você ainda acha que o risco tá no basilisco? E se você acredita nele, você acha que ajudou na sua criação? Realmente contribuiu com algo? O basilisco te veria como parte do problema ou como parte da solução? Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre isso. E aproveita e já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho, que isso já ajuda bastante na hora de criar conteúdo. É isso, a gente se vê no próximo vídeo e lembre-se, você não está sozinho.